Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Então, a gente não confia na carne. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele não confia na carne. E a carne está ligada às emoções, aos sentimentos. A carne está ligada ao teu coração, que é enganoso. Entendeu? As tuas vontades, teu instinto. Aqui ele fala, não confiamos na carne. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo fala. Por quê? Porque ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme as instruções do judaísmo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele fala. Ele é hebreu de hebreus, segundo a lei. Ele foi até fariseu, né? Paulo. Antes. 6. Fariseu é aquele que era a parte mais extrema dentro ali do judaísmo. Era um grupo que defendia de forma muito radical os ensinos de Moisés. Fariseu. Aí Jesus batia um pouco neles porque, não muito diferente de hoje, eles jogavam fardos pesados, mas eles não carregavam nem com o dedo. Por fora eles eram bonitos, mas por dentro eram podres. Aí Jesus fala, vocês são igual quando a gente vai no cemitério. Fora é lindo, maravilhoso, mas se abrir a catatumba lá e abrir o caixão, tá podre e fedendo. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Vocês são, né? Jesus batia um pouco nos fariseus ali. E não muito diferente da nossa geração, né? A geração que nós vivemos é uma geração do corpo sarado e a alma doente. Nunca se foi tanto na academia e nunca se foi tão pouco nos estudos bíblicos. Tanto um quanto o outro é importante. Apesar que hoje eu não vou mais na academia. Tenho meus motivos. Você deve saber quais, né? Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele fala que ele pode confiar na carne, porque ele foi circuncidado ao 8º dia, Paulo, na situação dele aqui, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, e ainda foi fariseu. 6. Segundo o zelo, era zeloso. Ele fazia as coisas em nome de Deus religiosamente. Perseguidor da igreja. Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. Perseguia, dava cartas e consentia na prisão, até morte de muitos cristãos. Ele achava que Deus estava com ele, ele achava que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Parece algumas pessoas por aí que matam seus irmãos, que perseguem seus irmãos em Cristo e acham que Deus está com eles. Só por Deus. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele estava firmado na lei. Sabia disso? Paulo estava firmado na lei. Porque as leis de Moisés, elas não eram só religiosas. Elas eram... houve períodos que elas eram seguidas como lei civil. Entendeu? Aí o Império Romano chega e estabelece as suas leis, porém não interrompe a manifestação religiosa daquele povo. Segundo o zelo perseguidor da igreja. 6. Né? Segundo a justiça que há na lei. Irrepreensível. Ele achava que ele estava fazendo certo. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
Então, tudo que ele achava que ele era, que ele tinha, que ele podia, os títulos, o poder, a posição, Paulo, que outrora era Saulo, ele abriu mão de muita coisa por Jesus. Todo o conhecimento que ele tinha, quando ele equiparava esse conhecimento com os ensinos de Jesus, com a revelação do Cristo, ele deu uma palavra aqui, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele diz que ele tem por perda todas as coisas. Depois que ele entendeu, que ele compreendeu, que foi lhe revelado a excelência do conhecimento de Cristo, de Cristo Jesus, né? Meu Senhor, ele fala, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Ele teve que deixar muita coisa, ele abandonou muita coisa, ele renunciou muita coisa. Saulo não era qualquer um. Saulo é como se fosse, nos tempos de hoje, um advogado, um médico. Estudou muito, se dedicou muito, um juiz, um cientista, alguém muito intelectualizado. Só que chegou um momento que, o que ele fez? Ele abriu mão de tudo, porque ele conheceu através do conhecimento da revelação do Cristo, o seu Senhor e nosso Senhor. É domingo à tarde agora, eu preciso tomar meu café. Eu quero ir lá no centro da cidade tomar meu café agora. Hoje eu vou tomar um café e comer um pão de queijo. Mas eu não consegui levantar do sofá. Porque eu estava lendo essa Bíblia na minha poltrona. É uma poltrona de vozinho ali. Eu estava lendo a Bíblia e Deus me pegou nessa palavra. Eu vou começar a passar para vocês todas essas experiências que eu tenho. Você pode me chamar de louco, esquizofrênico, maluco, chama o que você quiser. Mas isso aqui queima dentro da pessoa. E Deus quebre da sua vida toda a falta de sensibilidade à revelação do conhecimento que mudou e muda a vida de pessoas. Primeiro essa palavra vai queimar e vai mudar você. Depois ela vai mudar outras pessoas perto de você. Sem você fazer nenhum tipo de força. Não vai ser a manipulação humana. Vai ser só a palavra. Cristo é a palavra. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é muito mais do que um livro. É a revelação de Deus, é a fonte de água para um mundo sedento. Isso aqui é o alimento para o mundo faminto. As pessoas estão comendo aí fora, bebendo e comendo. Bebida. Estão se alimentando de prostituição, de mentira, de engano, porque elas precisam disso aqui. Só que para elas serem alcançadas, essa palavra tem que te consumir. Essa palavra primeiro vai fazer efeito em você e depois nas pessoas ao seu redor. Primeiro em você. Que depois que a palavra te arrebentar, nem para desviar você presta mais, nem para ir para o mundo você presta mais. Você vai ficar uma pessoa completamente fora do propósito. Só vai ter paz quando voltar para o propósito. Tá cheio de gente me assistindo aí que tá fora do propósito. Quando você consumir, você tem que ler isso aqui todo dia. De manhã, à tarde, à noite, acorda de madrugada, fica doido. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de... Como é que chama? Fanático. Eu lembro que uma vez uma pessoa da família
Estava sentado na varanda lendo a Bíblia. Eu lia muita Bíblia. Lia, nem doido. Passava o dia inteiro lendo. Isso incomodava as pessoas. Vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia? Você vai fazer? As pessoas se endemoniavam. Se endemoniavam. Por que esse livro aqui incomoda tanta gente? Segredo da cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, esse vazio que você tem na alma, essa vida sem sentido que você tem, tá aqui o segredo. Tu pode, com todo respeito, eu tenho amigos psicólogos, psiquiatras, terapeuta, conheço muito dessas áreas, neurociência, eu gosto de estudar para entender, mas eu passo tudo pelo filtro disso aqui. Só retenho o que é bom, o que não presta não. Mas isso aqui é violento. Isso aqui é coisa de gente que quer mais dele. Você quer mais de Jesus? Você quer ouvir a voz de Jesus? Ele está falando aqui desde o começo do versículo. Olha isso aqui. Aí ele fala. 6. Segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível, né, Paulo? Mas o que para mim era ganho, nós estávamos aqui no 7. Reputei-o por perda. Ele fazia sentido para ele. Depois que ele conheceu Jesus e a palavra, ele disse, não faz sentido mais para mim. É nada. O cargo, a posição, status para agradar pessoas, dinheiro, fama, reconhecimento, diploma, a autoridade dada pelos homens. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Ele perdeu muita coisa, mas tudo que ele perdeu, todas as perdas dele no versículo 8, ele tem por perda todas as coisas. Mas a excelência do conhecimento de Cristo Jesus é muito maior. Ele chama de Jesus de meu Senhor. Meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Houve perca. E as considero como esterco. Ele olha para trás, ele viu tudo que ele perdeu, perto do que ele encontrou. Porque enquanto não encontrar Jesus, tu vai ficar ainda chorando por coisas que não estão mais na tua vida, coisas que você perdeu, pessoas que você perdeu, lugares que você perdeu. E, na verdade, ele olhou para trás de tudo e disse: isso é tudo esterco. Esterco. Não é nada. Perto do conhecimento do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Não é nada. Aí ele fala: e seja achado nele. Olha isso. Aí ele fala aqui no 8 ainda, é bem longo esse 8. Ele diz assim, é forte isso aqui, meu Deus, tem que ser muito crente para queimar nesse versículo. 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então tem coisa que tu vai perder na tua vida. A gente usa esse termo, esta palavra perder, mas não é. É necessário. É necessário. Ele perdeu muitas coisas humanas, humanamente falando, por amor a Cristo. Ele não se queixava, ele glorificava a Deus pela troca maravilhosa e pela experiência e profundidade
9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então agora ele sai do sistema jurídico da terra e entra no sistema jurídico do reino de Deus. Ele se desliga de um sistema de títulos, ele se desliga de um sistema de status, em um sistema que até falava de Deus, porque o sistema aí fora fala de Deus, o mundo aí fala de Deus, de torta direita. Mas o fato de um sistema como o mundo é falar de Deus não quer dizer que Deus aprova o que eles fazem e que Deus está com eles. Isso é um baita de um engano. A maioria das coisas que você vê na internet, em nome de Deus, não tem base bíblica nenhuma, Deus não está. Pesado, mas é verdade. Nove. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí ele fala, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí ele fala, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele quer mais, né? Paulo queria mais de Deus. Paulo queria mais de Jesus. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Existe uma escravidão. Lendo a Bíblia eu cheguei a essa conclusão. Existe uma escravidão. Escravo de Cristo, servo de Cristo, servo de Deus. O verdadeiro cristão, ele serve a Deus. Ele serve a Cristo. Ele anda com Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro, não as cópias falidas que tem aí, o verdadeiro, biblicamente olhando um olhar bíblico, analítico, investigativo. O olhar bíblico, investigativo e analítico, ele diz o quê? Que o verdadeiro cristão, ele serve a Deus e serve os seus irmãos. Ele não busca ser servido, apesar que ele vai ser servido. Porque você só recebe o que você dá. Então, ao olhar bíblico, eu vou parar aqui, eu vou tomar meu café. Mais tarde, acho que eu gravo o restante dos versículos aqui. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é muito violento, isso aqui é Bíblia pura. Bíblia pura. É a parte 2 dessa reflexão bíblica. Tem a parte 1. Meu celular estava carregado de vídeo ali, eu tive que apagar e continuar a gravação. Vou deixar por aqui isso aqui. Eu vou voltar depois. Vou tomar meu cafezinho. Isso aqui é Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação,
mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas. Umas 7 pessoas que você ama, Deus vai colocar no teu coração, compartilhe. E vem de Bíblia comigo, vamos ler Bíblia, vamos estudar a Bíblia. É versículo por versículo, deixa Deus falar pela palavra. A gente tem que lembrar. Paulo disse assim, eu não me incomodo de ter que fazer vocês lembrar de novo. Vocês recordar o que eu já falei antes. Nem que eu passe a minha vida inteira nesse canal no YouTube aqui, relembrando e falando. Amanhã, daqui um tempo eu volto nessa passagem de novo. Mas nós temos que nos alinhar com a palavra. Corte as distrações e vamos para a palavra. É extremamente necessário isso aqui, meu Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.